Olá, bem-vindo ao Entre Conexões Podcasts. Hoje estamos no episódio número 4, hein, Fabi? Quem Isso. diria? Quem diria? Bom, só para explicar o podcast, esse podcast chama Entre Conexões. A gente tem uma conexão porque a gente é irmão, então a gente tem uma conexão de família, mas o objetivo desse podcast é trazer as conexões com as pessoas. Então a gente vai falar sobre relacionamento humano, desenvolvimento pessoal, profissional. São temas do nosso dia a dia que a gente gosta de trazer nesse podcast. E hoje a gente compartilha também uma nova conexão, porque a gente trabalha na mesma profissão. Então a gente trabalha com desenvolvimento humano, com terapias. Então a gente tem essa oportunidade de trazer as nossas experiências pessoais, mas também o que a gente trabalha no nosso dia a dia com os nossos clientes. Ok? Vamos começar. O tema, eu vou me apresentar já, mas o tema de hoje é o seguinte, hein, Fabi? O que fazer quando a vida está ao caos? Tema Tema excelente. excelente. Caos, né? Quem não vive no caos hoje em dia? Mas a gente vai trazer um pouco da perspectiva em relação ao caos, por que que ele existe, qual que é a definição, vai ser bem legal, fica até o final que você vai se surpreender. E ainda a gente vai compartilhar algumas histórias nossas, porque fica mais fácil da gente entender e colocar na prática, sabe? Visualizar. Às vezes falta um pouco isso, né? Fica muito na teoria e a gente acaba não trazendo prática, porque a gente também vive isso. É importante a gente trazer as nossas vivências, porque é o que a gente acredita. Tanto que a gente fica conversando no nosso dia a dia, né? Quando a gente vai, Sim. sei lá, jantar, qualquer lugar, a gente conversa sobre isso. Então a gente traz essa conversa para cá. Essa é a oportunidade. Vou só me apresentar brevemente. Eu sou Luiz Oliveira. Eu sou sócio proprietário do Instituto Luiz Oliveira. Então eu trabalho com desenvolvimento humano, pessoal e organizacional. Então eu faço um trabalho profissional, trabalho com empresas e trazendo sempre esse viés do desenvolvimento pessoal. O porquê que a nossa vida pessoal interfere nas nossas relações, na nossa empresa, onde a gente trabalha. E aí eu vou passar a palavra aqui para a Fabi, ela vai se apresentar e a gente vai trazer um pouquinho desse tema do caos, hein, Fabi? Vamos lá. Um prazer enorme estar aqui com você de novo. É sempre muito gostoso fazer essa troca. É leve, é confortável e mais ainda é gratificante saber que as pessoas também estão se identificando, né? Para quem fizer sentido, nós estamos aqui para contribuir. Bom, eu sou a Fabiana Oliveira, eu sou terapeuta integrativa há 19 anos, atendo com algumas terapias e também sou mestre em Reiki e dou cursos pelo Brasil e pela Argentina. Hoje nós vamos falar um tema muito legal, porque quem nunca passa por momentos caóticos na Pois é. vida, ou às vezes não é você que está passando, mas é a pessoa que você convive. Então Uhum. é um tema assim pertinente que ajuda todo mundo e nós vamos trazer muitas orientações interessantes. Aliás, né, já virou marca, eu sempre trago aqui esse baralho, que eu sempre tiro nos atendimentos ou de vez em quando faço umas lives no Instagram, enfim, eu trago sempre esse baralho. Eu vou trazer para uma mensagem aqui para nós, para Tá? conectar, né? O que fazer quando a vida está ao caos. Vamos ver se vem uma mensagem que ajuda no nosso direcionamento também. Então você vai pensando aí, a gente vai pensando aqui. Já tinha embaralhado, vou embaralhar um pouquinho mais. O que que Tirei. sai? Vamos ver. Lê aí, Fá. E aí eu falo um pouquinho sobre a carta. Tudo começa no agora, na finitude do momento, que é uma dádiva, algo precioso que lhe foi dado e que por isso mesmo é chamado de presente. Nossa, é um presente estar com você aqui Ah, agora e a vida realmente é um presente. O que que você acha de conectar isso com o nosso tema? que eu vejo aqui, né? Sobre o momento presente, ou seja, viver o agora. Então, tudo que a gente vai fazer hoje, nesse exato momento, é o que reflete no futuro. Então, o resultado que eu tenho hoje é reflexo de algo que eu tive, ou comportamento, ou vivência que reflete do meu passado, e hoje eu estou tendo resultado disso. Então, ele traz muito para essa questão do presente, né? Então, a vida é o agora. Por isso que é um presente, né? Então a gente vive esse exato momento. Então o que a gente está, por exemplo, fazendo aqui hoje, ele vai reverberar de alguma maneira no nosso futuro. E talvez o caos que eu sinta hoje foi relacionado a algum comportamento anterior ou algo que eu estou condicionado, que é o que a gente vai falar um pouquinho. Eu queria trazer, Fabi, em relação ao caos. A gente comentou um pouco sobre isso, dessa definição de caos, porque as pessoas sentem o caos, né? Ela vai vivendo aquela situação, mas ela não sabe muito bem o que que é esse caos que a gente está querendo se referir aqui. Você tem alguma definição específica? Tem sim, tem a definição da palavra causa, mas eu queria fazer só um ganchinho com a sua carta, porque assim, Uhum, também é no momento presente, ou estar em estado de presença. O que que é estar em estado de presença? Estado de calma, de boa. percepção,
de aterramento que você consegue lidar melhor com o caos da vida, né? A palavra caos vem do grego caos e significa vazio, confusão, perturbação. Então, faz todo sentido com o que às vezes nós vivemos aqui na Terra. Mas você trouxe nas nossas Uhum, conversas, porque a gente uhum, sempre conversa antes, uhum. várias vezes para chegar nesse podcast, Sim. né? Que nas nossas conversas e pesquisas, que o caos não é somente, não deve ser visto como uma coisa ruim, né? Uhum. Ele tem algo a nos ensinar. O que que você pode falar um pouquinho sobre isso? Boa, né? Realmente o caos, ele é difícil de passar, porque a palavra já diz, né? Vazio, perturbação, né? Ninguém quer ter perturbação, a gente quer calma, como você mesmo trouxe. É, mas ele traz alguma informação para você. Então, se o caos está acontecendo, seja ele pequeno ou grande, é alguma informação que você precisa lidar. Você precisa acessar algo através desse caos. Vou trazer um pouco. Eu trabalho muito, vocês sabem, com constelação familiar, constelação sistêmica. Aplico isso na. Opa, mexo aqui. Eu aplico isso tanto para a pessoa quanto para as relações profissionais. Então, esse caos ele não é à toa também. Ele vem de algum lugar. Então, é importante a gente pensar de onde a gente veio. A gente para poucas vezes, né, nesse momento presente, a gente para pouco para refletir qual que é a minha história, da onde que eu vim. Porque às vezes você está no caos, mas porque você está acostumado com o caos. Porque ele já vem da tua família, a sua família era caótica. Então, quando você olha para trás, né, você olha para os seus avós, bisavós, e aí você fala: Nossa, meus pais. Aí você fala: Eu estou vivendo o caos porque a minha vida é caótica, a minha família era caótica. Então, aconteceram várias coisas lá atrás que impactam no seu modelo, né, no seu comportamento e no seu condicionamento hoje de ser você é essa pessoa caótica. Isso é uma coisa que a sistêmica traz. Porém, quando a gente fala aqui de caos, é assim, sempre é algum. Eu costumo dizer o seguinte para as pessoas e penso isso para mim. Quando a coisa não, quando a coisa é para ser na nossa vida, ela flui. Então presta atenção quando você teve alguma coisa que deu muito certo na sua vida, ela foi acontecendo, tipo, né? A pessoa está numa entrevista de emprego. Ela está tentando, às vezes, um emprego que não é para ela, mas quando ela encontra o trabalho que é para ela, que combina, que faz esse casamento que hoje as empresas chamam de fit, né? Ela casa com aquela vaga versus a pessoa, o negócio começa a fluir, ela passa na outra. E aí vem. Quando a coisa é fluida, é sinal que é para você. Quando é caótico, ela está te dando uma atenção. Né? Talvez eu estou forçando uma situação que ainda não é para mim, ou realmente eu preciso aprender, que é o que a gente está trazendo, aprender algo relacionado a isso. O que que você pensa sobre isso, nessa questão familiar? O que que você vê É, também nos seus atendimentos? eu até vou falar um pouquinho sobre o caos no corpo, na Hum, casa e nas emoções. Mas eu queria fazer outro gancho com o que tá você livre acabou de aqui. É. falar, que tem a ver com o nosso podcast passado, né? Que o que é nosso, a gente vai chegar lá. E quando está travando, alguma razão tem para você chegar. E aí fica a dica, veja o nosso podcast passado, o último que fala o que que acontece, que a vida está travando, por quê? Porque você precisa, né? Esse rio precisa fluir, né? E se ele começa, você tá toda hora, né, Uhum, batendo em alguma coisa, você também precisa ver o que que tá para que você flua e chegue onde você quer. E como você falou muito bem, né? O caos vem para nos ensinar alguma coisa. Ele vem para nos trazer. Nós estávamos conversando um pouquinho antes da gente começar, né? Tomando um uhum. cafezinho básico. E às vezes vem vários mini caos na sua vida. É bom observar, É. né? É bom observar. Eu estou sempre fazendo aquilo ali. Aí eu tenho esse resultado. Se eu não observo, como você falou, se eu não limpo as arestas, se eu não olho para minha ancestralidade, puxa vida, todo mundo faz assim. E tá todo mundo tendo sempre esse mesmo resultado. Aí, se eu não mudo esse curso através das terapias, através do autoconhecimento, através das ferramentas, a gente vai até trazer algumas aqui interessantes, né, Uhum. para ajudar, você acaba criando um grande caos na sua vida. Que tipo de caos, por exemplo, que eu até vou falar das emoções do corpo. Às vezes é um cansaço que não vai embora nunca. A gente está aqui falando, aliás, o que fizer sentido, vocês pegam, o que não fizer sentido, né? Deixa passar. Eu sempre falo isso nos Uhum. cursos, É, né? boa. Nos atendimentos. Às vezes é um cansaço que não vai embora. Você já fez todos os exames. Você está se alimentando bem, mas o teu corpo está falando com você.
Não tá travando, gente. Às vezes a coluna trava literalmente. Uhum. Às vezes eu mesma tive uma gripe fortíssima recentemente, porque eu estava ali num processo, né? Tal. Aí o corpo fala, ele vai te dando sinais, descansa, para, hoje não. E você continua, você insistindo ali no erro. Aí o que acontece? Ele te para de alguma maneira. Então, às vezes é cansaço extremo, às vezes é isso. Eu estou falando disso tudo que você já foi em todos os médicos, já viu absolutamente tudo. É Exato. um cansaço que não vai embora, é uma insônia, Uhum. a mente não para, você está extremamente irritado, qualquer coisinha você explode no trânsito, em casa, no trabalho, né, Lu? Uhum. Ou dorme demais, só quer dormir, ou se isola Esse é um sinal. completamente já há um bom tempo. Uma coisa é você dar uma pausa para você, ficar um Uhum. pouquinho com você, Que que é também é importante, né? O momento saudável, presente. né? Momento presente. Uhum. Né? Então, nós temos algumas características que o corpo vai mostrando, que o emocional. Às vezes, vamos supor, você já está fazendo tudo no automático. Você não consegue mais ter prazer, não consegue ter alegria, não consegue relaxar. Às vezes, vou falar de algum, nós somos terapeutas, né? E quem nos assiste é porque quer expandir a consciência e se conhecer um pouquinho melhor. Às vezes a vida sexual, por exemplo, tá monótona e você tá no automático, você perdeu a conexão com aquela pessoa, você tá num relacionamento tóxico, você não consegue sair, você já tá É. vendo que a coisa não tá boa. Aí, às vezes, o caos vai vir para te tirar daquilo ali, porque Uhum. os mini caos que vinham acontecendo, por várias razões que aqui cada ser humano é único, não é receita de bolo, né? Você precisa olhar de pertinho essa pessoa e falar, deixa eu ver o histórico dela, familiar, deixa eu ver a infância, deixa eu ver tudo que ela viveu até aqui, todos os emaranhados, como você fala Uhum. na parte sistêmica, né? E aí eu vou entender por que que essa pessoa está nesse lugar. Às vezes não é porque ela não quer sair, é porque ela não consegue. E aí ela precisa de ajuda. E antes de mais nada, calma. Às vezes a casa de uma pessoa mostra um pouquinho também. Como é que Uhum. está o teu caos interno? Total. Se você está caótica por dentro, a tua casa fica revirada no Pode. giraia. Exato. Total, assim, Uhum. né? Eu observo que quando eu estou muito ansiosa, assim, eu arrumo e de repente, quando eu olho, eu falo, "Mas eu acabei de arrumar. Eu também percebo Por isso. que Uhum. tal essa bagunça?" Aí, então você tem que prestar atenção. Então é porque sou eu que preciso me acalmar. O povo, meus alunos aí do Reiki, né? Muito Reiki aí na testa para acalmar esse mental, muito Reiki no coraçãozinho aqui para acalmar essa aceleração. Então observa como é que tá teu corpo, né? Eu sempre falo, principalmente no curso de Reiki no pós, Uhum. eu falo, observa o que o teu corpinho está te mostrando, vai pesquisar, seja seu estudo de caso. Nós vemos tantos vídeos, né? Nós vemos tantas coisas, tantos cursos, fazemos tantas terapias, mas às vezes a gente não para se auto-observar, que é a sua cartinha do começo, É. estar no estado de presença. Eu vou ser o meu estudo de caso. Deixa eu olhar por que que eu já tomei todas as coisas e meu estômago continua ruim. Uhum. Porque meu estômago está falando comigo. O que que eu não estou digerindo bem na minha vida? O que que eu não estou aceitando? E É. muitas outras coisas. Então, vá olhar pro teu corpo, olha a tua casa como tá tudo quebrado, tá tudo rachado, tá vazando aqui e ali, Uhum. não é? Então, e são pequenas atitudes que fazem diferença. E o emocional nem se fala, que é o mais importante. Espiritualmente, só para fechar, espiritualmente, energeticamente, né? Tem pessoas que às vezes chegam para mim e falam: eu não tô nem conseguindo me auto-aplicar reiki. Quer dizer, eu não tô conseguindo meditar. Não tô conseguindo parar um segundo. Tem Tem alguma alguma coisa coisa. aí. Tô Uhum. tomando todos os suplementos, tô fazendo isso, tô malhando, e não resolve. Então, o caos está vindo aí, gente. Ele está Uhum. se formando. Vamos observar antes disso acontecer, ou se aconteceu, a gente vai falar mais sobre isso. Você ia até trazer um exemplo Uhum. que nós estivemos recentemente indo visitar nossa amada tia Celina com nosso pai, né, Lu? Uhum. E foi um momento entre nós três também muito bom, né? Foi. De compartilhar aí. E aí, num determinado momento, a gente estava relembrando uma outra viagem que nós fizemos para visitar o nosso pai. Uhum. E na estrada, eu lembro da estrada ali, ó, aquela estrada boa, né? E aí deu Uhum. tempo da gente conversar bastante. 5 horas e meia de viagem, né? Pois é. Assunto não falta. E você falou de algo que aconteceu na sua vida
profissional, mas que também tem fundo emocional. Eu Uhum. queria que você trouxesse, que eu acho que vai ajudar bastante gente. Vou trazer esse exemplo. Eu estava refletindo aquela vez, né, nessa última viagem. Uma coisa que eu acho importante de trazer, né, que eu gosto de falar com os clientes é que a gente tem essa questão ancestral, né? Então, vem do sistema familiar, é importante você saber a sua história, a sua infância, né? Quem foram seus cuidadores, você foi cuidado pelos seus pais biológicos ou não, mas quem cuidou de você afeta como você vai se comportar na sua vida adulta e as experiências anteriores. Então, cada pessoa, porque eu estou trazendo isso porque você fala que eu acho que é importante trazer no mundo da internet hoje. Porque fica todo mundo assim, né? Não, você tem que fazer isso. Acorda, toma um banho gelado 5 horas da manhã. Sim, E não necessariamente vai ser esse processo, né? Então, talvez para você vai ser de outro eu jeito. preciso entender tudo isso, entender o que você, né, já vem de fábrica, que eu costumo brincar, o que você passou durante os traumas, como foi a sua vida, e também as experiências anteriores. Onde você trabalhou? Quais foram os seus relacionamentos? Que até a gente estava falando agora há pouco, né? Teve Sim. 15 relacionamentos tóxicos, você acha que o 16º vai Se ser você como? não se cuidar, vai ser Se você de não, novo a mesma coisa. não se conectar no momento presente, Entender a causa, como você falou, vamos entender a causa. começar a fazer esse trabalho interno, que é a primeira coisa é a consciência, então você saber. Só que a partir do momento que você sabe, você precisa fazer algo com isso. Então, também esse é um fator importante que eu acho que as pessoas precisam entender. Porque hoje é muita informação. Ah, não, já sei. Não, isso aqui aí não está me afetando em nada. Aí eu vou lá trabalhar com a pessoa, é o que está afetando ela, o que ela falou que já tinha resolvido. Talvez ela só trouxe para a consciência, que já é o primeiro passo muito importante. Só que ela ainda não fez um movimento para que ela conseguisse trabalhar aquela questão. Ou eu costumo dizer, né? Eu preciso acessar meu tema central. Porque esse Isso. tema central vai ser aquele que vai ficar sempre batendo lá com você. Mesmo você trabalhando ele, ele vai voltar em algumas vezes, porque o cérebro está acostumado com o que é familiar. Isso, né, neurociência fala. Então, ele vai voltar Sim. para aquela situação, e aí você, agora com ferramentas e trabalhando aquilo, fica mais fácil. E esse exemplo, ele veio para mim porque eu trabalhei algumas questões de ferramenta, mas eu tenho que contar a historinha, gente, vou ter que fazer isso. E é boa a história. Bom, eu trabalhei, para quem não sabe, eu trabalhei 20 anos aí no mundo corporativo, né? Trabalhei em multinacional, seguradora, que é a maior parte do meu trabalho, atendo muito esse mercado, pela minha experiência. E eu, em 2017, eu já sentia, você me conhece, né? Mas para Sim. quem não sabe, eu tive muito sucesso naquilo que eu estava me propondo a fazer, porque eu sou essa pessoa. Se eu vou entrar ali, eu vou fazer bem feito. Mas eu confesso que eu fui indo, né? Aquilo que você falou do piloto automático, eu só fui. Eu não gerenciei muito bem, eu não pensei sobre. Eu só fui e falei assim: é isso que está vindo para mim, é isso que eu vou abraçar. Eu fui abraçando, que hoje eu entendo por quê, né? Eu fui abraçando tudo isso e vivendo aquilo. Só que lá no fundo eu sentia que tinha algo que eu ia fazer diferente, que eu não ia ficar ali muito tempo. Eu sempre sentia um Era uma negócio. experiência, né, que você estava passando, uma bagagem que Uma ia te trazer, bagagem né? que me Um meio trouxe, eu sou para o muito fim, grato, né? um Sem, meio para o fim. sem demagogia ou qualquer outra coisa, eu Sim. sou grato pelas experiências. Porém, eu tinha essa sensação, e às vezes você me trazia isso, falava assim, Não, desde pequeno, né? então, Vou brincar, gente, porque aqui quem nos assiste é porque é do nosso mundo, né? pois é, Um né? mini bruxo, Pois é, né? Criança já, né? Tinha umas palavras que eu soltava pro soltava do povo nada, né? Vou e brincar, não, eu tenho que fazer só um adendo. fala. Não, eu também, né? Você sabe, eu sou irmã mais velha, né? E eu ouvi umas músicas que na época ninguém ouvia, né? Enya, Enigma, e ele lá comigo. Eu Eu escutava ia para também. terapia, né, Lu? Uhum. Há muito tempo atrás, e ele lá comigo, entendeu? E me dando Esperando lá. insights ainda no final. Então, assim, Tava no meu caminho, né? Não tá no tinha seu como caminho. ir, Eu falava para você, né? né? Você vai passar esse prazo que vai ser muito bom para você, você vai aprender muita coisa, vai prosperar, Uhum. muitas coisas boas, né, Lu? Sim. Crescer, evoluir, e depois vai chegar no Só que fim. aí eu tinha uma sensação, voltando aqui para a história um pouco, era tão forte já o que eu estava vivendo, porque quando você entra no sistema, então quando você está numa empresa, isso é uma boa informação, você começa a viver aquele sistema. É igual ao sistema familiar, você herda padrões comportamentais. Na empresa, você entra naquela empresa no período que você está lá, você começa a viver aquele sistema. E isso buga um pouco a sua cabeça, porque você começa a enxergar aquilo como definitivo. A tua vida, você enxerga a sua vida baseada naquela lente daquela empresa ou daquele área que você trabalha, como seguros, né, no macro. Então, quando você falava isso de volta para mim, ou seja, né, era uma mensagem que o universo me mandava através de você, eu rejeitava aquilo. Eu ficava assim, não, não.
Então, você não queria nem ouvir falar. Imagina, eu tenho que trabalhar, né? Aquele papo que a gente, né? Aquele que começou fazendo terapia aos 16, né? É Lembra? 19, Foi né? 19? 19, Ai, pra mim era 16, não? foi 19? 19. É. E aí mas Foi comecei de muito grupo, né? cedo, foi de grupo. Então, assim, eu não queria ouvir porque eu não queria encarar a realidade, cortando para. Só que para mim, experiência particular, não é para todo mundo. Tem gente que vai ter experiências super positivas dentro do corporativo e tá ótimo, né? Ou de repente numa outra Porque é o empresa que caminho da tem, pessoa, né? né? Às vezes ela vai, não significa que ou você trabalhar em CLT é uma coisa, ou trabalhar no empreendedor E é tem outra. gente que faz as duas coisas É, e você juntas. pode trabalhar numa empresa que depois do seu desenvolvimento pessoal faz sentido para você. Então, isso nada é definitivo, na verdade, Isso, sem e rigidez, né? tudo é de acordo com o que você está vivendo e precisando passar. Naquela experiência, para que eu chegasse até aqui, eu precisei passar por esse caminho. Então, para mim, existia um esforço muito grande, que aquilo que eu estava falando era tudo pesado. Para outra pessoa não era assim, mas para mim era. Então, tudo era grande, tudo era difícil. Eu atraía situações difíceis para. Era um mini caos que eu precisava refletir. Eu só lidava no sintoma, porque eu sempre fiz terapia, mas eu não ia na causa muitas vezes. E aí teve um determinado, trazendo um pouquinho do caos ali, que eu acho que ali foi o começo da virada. Eu não percebi os mini caos. E aí eu tive lá um processo que é meio técnico, mas eu vou tentar explicar isso de uma forma mais fácil, que eu era responsável por alguns produtos lá, né? Eu era gestor ali numa operação, e eu tinha que entregar, porque você tem o seguro, ele é muito regulado. Então, o órgão que regula, né, é a SUSEP. Então, ele regula o mercado. E alguns produtos, alguns não, todos, hoje eu acho que está mais flexível em algumas coisas, mas eles regiam, né, como que o clausulado tem que ter uns parâmetros mínimos, né, as condições gerais das apólices, enfim. E tinha um dos produtos que precisava, o mercado inteiro precisava mudar. E eu estava lá, né? Fui fazer o processo, tinha que fazer. Você contrata advogado, faz tudo. Tinha uma pessoa na minha área que era especialista naquele produto. Fiz tudo o que precisava fazer. Só que ao mesmo tempo, o que que aconteceu? Você sabe bem disso. O nosso pai sofreu um acidente. Foi, Ele caiu do telhado, foi. idoso. E aí tive Quase que morri. quase, né? Ele também quase fez a passagem porque foi um milagre. Foi um milagre. Então teve isso já. Então, e aí vai lá para lá e vai e volta. Então teve tudo que Porque estava é disso que a acontecendo. vida se trata, né? É disso que a gente está falando, que às vezes Então, você está com uma questão aqui, ainda tem outra acontecendo ao E eu mesmo tava. tempo. Isso era uma das funções que eu tinha lá, mas esse era uma coisa importante. Eu vou chegar lá. E aí eu vivi isso. Eu estava fazendo um MBA na época e eu estava entregando o TCC. Eu tinha que fazer 80 páginas. E aí, mas ao mesmo tempo tinha que fazer um trabalho em grupo que tinha que apresentar. Então estava acontecendo tudo isso ao Que às mesmo vezes é o tempo. caos. E nem era essa questão total. Porém, isso, obviamente, é, o acidente, o que eu estava vivendo pessoal, ele me Sua saúde em alguns momentos estava pitando também, lembra disso? Isso daí já estava, né, no Que pacote. é o que a gente está falando dos É, sintomas no né, corpo, né? tava me mostrando já. Pressão, né? Pressão Dando os subindo, picos, eu já, algumas estômago às vezes, vezes, lembra? o estômago, Pele. pele. E além disso, também algumas vezes eu tive que ir para o hospital, assim, meio que, Uhum. peraí, gente, eu vou ali. Aí eu saía e ia para o hospital no pronto-socorro, na verdade, estava no estresse, né? Eu não fui diagnosticado com burnout, mas certeza que eu tive. Só que aí que estava acontecendo tudo isso junto, mas esses dois episódios muito pontuais, porque eram coisas que eu precisava entregar, e outro, meu pai tinha sofrido um acidente, né? Qualquer pessoa, e a gente teve que fazer todo um malabarismo ali para poder. Meu pai estava morando na época no Longe. interior, longe, né? 5 horas de viagem, enfim. Só que ao mesmo tempo, eu sou a seguinte pessoa, não coloquei isso na empresa porque assim, isso é um problema meu. Eu tenho que entregar o negócio. Eu entreguei dentro do prazo, só que isso talvez me impediu um pouco de entregar antes, que era só o único fator. Porém, a SUSEP coloca o prazo para que, se ela colocou aquele prazo, é porque você pode entregar até aquele prazo, ela vai te entregar depois um número aprovando aquilo. Eu tinha muita certeza que eu tinha feito um trabalho correto, mesmo vivendo tudo isso. Só que aconteceu muita demanda dentro lá do órgão, eles não entregavam o número. E era novembro isso. E eu teria que emitir as apólices em dezembro, era mais ou menos US$ 1 milhão. Então era assim, era muito expressivo para aquela meta aqui do ano, né, para fechar o ano. E aí o que que eu fiz, né? Eu falei, pera, aconteceu isso, eles não estão entregando. Envolvi uma pessoa que fazia
intermediação dentro da empresa, porque existe isso. Acionei, falei, fui tentando todos os caminhos para que eles acelerassem o processo. Só que essa pessoa que fazia intermediação era júnior, porque o chefe não estava lá. E acho que essa pessoa fez muita pressão lá, a Suzette começou, tipo, não passar mesmo, começou a realmente demorar. Aí eu pensei, o que que eu vou fazer? Aí eu conversei com, eu tinha um chefe aqui no Brasil e outros fora. Só que o que que eu falei? Vou falar com o chefe do Brasil, porque é um negócio local. Eu não vou reportar, ia reportar, tá? Mas eu precisava ter uma estratégia. Então eu falei, é um negócio local, vamos ver aqui o do Brasil. Então eu acertei lá com o meu chefe, ó, a gente pode fazer isso, assado, tem que falar com compliance, essas coisas, né? Tinha que falar com o presidente local da empresa, né? O povo sabe qual que é a empresa que eu trabalhava. Então eu tinha que falar com o head local. E aí eu fiz todo esse cenário. Falei, ó, talvez, não é que a gente não emita, a gente vai fazer uma alternativa até receber o número. Hum. Só que aí, né, eu estou contando essa história porque preciso contar essa parte. Então, eu montei uma estratégia com meu chefe, e passando tudo isso com meu pai, com o MBA, enfim, a vida acontecendo, e eu com aquele, né, só que aquilo não vinha, né? E só que aí o meu gestor na época, ele pegou e falou assim, tá, não, tudo bem, vamos fazer assim. Só que ele acabou numa reunião, acabou informando, eu ia falar depois para as pessoas lá fora, depois que a coisa estivesse mais certa. E que localmente deu certo, tá? Eles falaram assim, pode seguir desse jeito. Só que eu não ia falar naquele dia. Só que o diretor, ele acabou falando naquele momento, assim, ele não entendeu que não era naquele momento. Acabou falando, só que aí começaram a me ligar. E aí era outro idioma, eu estava tentando explicar um negócio muito técnico, enfim, foi o caos. E aí eles começaram, eles só ouviram assim que a gente não ia fazer, não ia emitir aquele valor, enfim, mesmo eu tendo todas as alternativas. Bom, resumindo, foi isso. Então, o que que aconteceu comigo? Um colapso, assim, eu fiquei assim, né? Falei, gente, isso aqui. Só que ao mesmo tempo, que é o ponto que eu quero chegar, tava acontecendo todo esse caos. Eu tive que contar essa história porque assim, era muito caos, aí você tem que. Fora as outras coisas, né, do dia a dia. Só que eu tinha um negócio dentro de mim que eu falava assim, eu tô seguro, não só pelo que eu fiz, eu tinha um negócio dentro de mim que falava assim, vai dar certo. Só que, ao mesmo tempo, externamente, eles começaram a agir de uma forma como se eu tivesse feito tudo errado. E eu não coloquei em nenhum momento que eu estava passando por aquele problema pessoal, eu não coloquei isso, que também dependia de outras pessoas, que a pessoa tinha sido júnior, eu não coloquei, porque a responsabilidade no final era minha. Eu nem fiz isso, embora até as pessoas façam. Eu não sei se eu também fiz a melhor coisa, se talvez eu segurei uma onda muito sozinho e não expliquei também tudo. Talvez eu deveria ter trazido ali, mas eu não trouxe, porque é o meu padrão. Eu sabia que meu padrão era pegar tudo, resolver tudo. Eu não quero responsabilizar ninguém, só a mim. Só que talvez eu agora falando, recontando a minha história, talvez eu tinha que ter compartilhado, ó, meu pai teve isso, né? Eu não fiz isso. Só que aí começou uma turbilhão que eu vou chegar na gente, mas é que essa foi engraçada, gente. Foi o seguinte, aí, ok, eu expliquei, mandei e-mail, falei, ó, aconteceu isso, vai dar certo. Aí o meu chefe de fora concordou, só que ele não tinha falado, só que ele não tinha alinhado com o head principal. Aí no dia seguinte, era numa quinta, isso, à noite, eu tava lá no dia que ele falou naquela reunião, começaram a me ligar. E aí depois, no dia seguinte, teve uma reunião, assim, esses calls, que tá todo mundo, tal, tava todo mundo da América Latina. Aí o Red falou assim, só fica no call, Luiz, CFO, os chefes. Eu quase tive um colapso, meu coração começou a vir pela boca. Falei, meu Deus, vai falar sobre isso. E aí eu ficava numa mesa onde está todo mundo, então assim, eu também não conseguia. Aí ele desligou com todo mundo e ficou. Aí as pessoas começaram a achar estranho, por que que ele estava querendo só falar comigo, né? E eu falei, meu Deus, só que aí começou, né, bombardear. E aí eu não estava conseguindo me explicar mais, assim, foi tão forte, eu não estava conseguindo me explicar. No final das contas, eu falei, o que que eu entendi? Que se acontecesse qualquer problema decorrente do que eu estava me propondo a fazer, ia receber uma penalização e ia ser responsabilizado por isso, ou seja, eu seria demitido. Mesmo eu tendo feito um trabalho de anos, muito bem executado, ali eu falei, gente, não parecia que não valeu de nada. Me faz os comentários. Mas tem um adendo aí, Faz. né?
tinha também uma questão aí que talvez algumas pessoas possam se identificar, Uhum, que você tinha um chefe tóxico, sim. né? Esse ponto é importante ressaltar, né? Que é esse. Que é exatamente nessa reunião que você estava conversando, e aí na viagem, a gente já estava ali dentro do carro, Isso. você me contando, ó, tá acontecendo isso, tarará. E aí eu falei, com a minha intuiçãozinha aqui, Eu ia falar para você né? comentar Também sobre tem isso. esse adendo, né? Você Não estava era vivendo uma, uma não questão, era uma situação mas isso comum já estava acontecendo, que a há gente está muito falando dos tempo. mini caos, porque é bom que as pessoas se identifiquem que às vezes a vida ela vai te trazendo pequenas situações aqui e ali, e aí chega numa grandona que foi essa que aconteceu contigo. E isso estava acontecendo. Sim, eu acho que é um bom ponto você trazer. Sim, existia ali uma questão de uma liderança tóxica que causava com todo mundo, não só comigo. Mas por que que eu atraí a liderança tóxica? Hoje eu sei. Porque estava me mostrando alguma coisa. Não foi só porque eu era vítima da situação, porque estava me mostrando, Luiz, por que que vem o caos? Para a gente ver que aquelas estruturas que você acreditava não são bem assim. Então veio dessa forma para eu começar a questionar de verdade por que que eu estava passando por aquilo, que Já vinha de tinha algum lugar. o ciclo ali já tinha se encerrado, Sim. você estava num lugar já que nós não estamos aqui criticando o mundo corporativo. Não, mas Tem a gente que, situação em particular. mas a situação em si que você estava vivendo Uhum. já tinha se encerrado o ciclo, a É, tua saúde já estava mostrando, fechei o ciclo aqui, porque isso acontece com a gente, né? é. A gente está num relacionamento que você só briga o tempo todo, você está numa Os- situação que você, o caos. Já existiu o né? É caos há uma muito doença tempo. atrás da outra te mostrando. E o que que acontece? Que eu acho que é um outro insight que eu tive agora falando. Pela minha história de vida familiar, era fácil, entre aspas, eu administrar o caos. Por isso que eu falei, fiz tudo sozinho, devia ter compartilhado. Gente, vamos humanizar as pessoas. Eu estava acostumado a ser essa pessoa, então a resolver e falar assim, eu dou conta, porque isso vem da minha história, da minha criança e etc. Então, isso também estava me mostrando para eu sair desse padrão. Por que que eu não compartilhei? Como assim? É. Né? E por que às vezes a gente aguenta tantos anos uma coisa que tá ruim, né? Teve a parte boa, a gente sempre agradece a parte boa dos Uhum. aprendizados, tudo que você teve de bom ali, mas como já tinha encerrado seu ciclo ali, É, né? vou falar Que do é o caos. padrão da infância também, de aguentar, 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 ser aquela pessoa que resolve tudo, ser Isso. aquela pessoa que apazigua, né? Você tá ali ao seu redor com pessoas muito nervosas, muito que não sabem se autorregular. Então, às vezes, você é essa pessoa que apaga os incêndios. E eu Então, era. esse é o seu padrão. Esse era Segurar o meu toda a padrão. onda, ser o responsável, ser aquele que você tá no meio de um, né? Sempre. Porque é isso que a gente precisa falar também, porque às vezes muda o personagem, mas a história é a mesma. Então, E o que que você era? era, eu também, né? Nossa, esse padrão, né? De estar sempre apaziguando, resolvendo. E tá muito bom você trouxe isso, porque assim, qual que era o meu padrão? Meu padrão era esse que você acabou de explicar. Então, resolvendo, aguentando tudo, apaziguando. Então, assim, eu estava numa posição que acho que muitas pessoas se identificam, que é você estar no meio, né? Então, você tem uma equipe embaixo, você está no meio e tem que lidar com um monte de gente acima. E que a maior parte, as pessoas vão saber, ainda está tendo uma transformação um pouco, porque eu venho acompanhando isso. Por isso até que as empresas agora Mas, estão investindo em saúde então, mental. Isso é maravilhoso, porque maravilhoso. precisa, né? Pressão atrás de Eu pressão. estava numa geração aqui acima, a maior parte delas, que é aquilo, né? Anos 80, tipo assim. É só o chefe que manda, você não pode contrariar nunca. Então, que é o que aconteceu. Quando eu fui tentar me explicar, a pessoa simplesmente não quis me ouvir. Só falou assim: eu tô muito decepcionado com você, Luiz. Diante de todo o trabalho que eu tinha feito. E lembra que eu É, te dei um e toque? aí, vou contar, deixa eu contar Porque essa senão parte vai. para você, que vai ser boa. Aí a gente isso foi numa sexta. E aí eu falei assim, que eu tinha uma sensação interna e eu ia viajar. Então eu peguei e falei assim lá pro meu pai, com você inclusive. E aí eu peguei e falei assim, é isso, vamos viajar. Entreguei, né? Entreguei, assim, eu não, Já fiz tudo que eu podia ter assim, feito, e né? chegou Já dei uma o meu hora que eu fiz melhor, assim, fiz tudo que eu podia ter é feito. isso. E é isso. E aí, logicamente, no caminho estava passando por aquilo, não tinha nem detalhado tanto, que foi muito pior, não eu acho que tem tantos detalhes que eu ficaria 2 horas falando. E aí você falou para mim, você falou assim, Luiz, seu ciclo se encerrou aí. Se você continuar É. nesse lugar,
o pior vai acontecer, você vai ser demitido. E eu achei muito legal falar, porque assim, cada um de nós sabe a trajetória que teve na vida, que tem aquela frase que fala, ninguém calçou o nosso sapato, só a gente. E eu te acompanhando desde sempre, eu falei para você, Luiz, não é justo, porque, né, a vida, se você não resolve, a vida resolve por você. Se você não encerrar o ciclo, a vida encerra o ciclo para você. E às vezes não é um jeito muito bom, Uhum. né? Então, eu falei para você, Lu, nossa, desde que você começou como estagiário, que eu te acompanhei lá, com todas as suas leituras, pô, não é justo É. agora uma pessoa chegar para você e acabar com a sua carreira aqui. Eu tô exagerando um pouquinho aqui, É, mas mas tô era dizendo assim, basicamente mas isso, pô, viu? te demitir Uhum. por uma coisa que não era E eu era um certa. bom profissional. Eu falei, Lu, não, vamos sair elegantemente pela direita. Se for o caso, você sai, porque não era justo com a sua trajetória. E muitas vezes a gente faz isso. Você é uma pessoa legal, você é uma boa. Todos nós temos qualidades e debilidades a melhorar. Nós estamos aqui, não existe nenhum alecrim dourado aqui. Mas aí foi aquele toque que eu te dei. Falei, você vai Uhum. deixar isso acontecer? A pessoa, ela tá querendo te demitir. E não vai ser legal. É, Não deixe isso acontecer, você não não, e merece. realmente não era o momento ideal naquele Você não processo, né? merece, né? E aí você me falou isso, eu fiquei com aquilo na cabeça. Só que ao mesmo tempo eu falei assim, é isso, vou viajar, vou ver meu pai, vamos resolver o que tem que resolver e acabou. Fiz barras, né? E aí esse é o ponto que eu ia chegar. Então assim, existia uma confiança interna que eu tinha tanto no meu trabalho, mas numa coisa além, que eu sabia também quem eu era como pessoa e que aquilo não iria acontecer daquela maneira por eu ser quem eu era. E aí eu também tinha essa certeza dentro de mim. Era uma coisa meio estranha, mas eu sentia isso. Não estou falando da resolução do que você tem que fazer. E aí, você comentou disso, e aí o que que eu percebi que era importante viver no meio do caos? Era o afastamento daquilo. Então eu já fiz o que tinha que ser feito, ficar no momento presente. Tanto que você falou assim, ó, eu acabei de fazer, você estava nova na Barra, se eu não me engano, e aí você falou assim, vou fazer uma terapia, que é a Barra de Axis, em você. Foi assim incrível, porque eu acessei muitas coisas ali da minha história, de quem eu era. Aquilo reafirmou quem eu era, me conectou com essa fonte que eu sempre falo, né? Que a gente é parte de um todo maior, né? E que essa valorização que eu precisava me reconectar, porque senão a gente deixa um terceiro falar quem a gente é. E aquilo foi, mas foi uma coisa muito mágica, entre aspas, muitas aspas, porque não existe mágica, né? É, Eu já fazia um trabalho muito grande, mas eu reconectei com quem eu era através daquela terapia. Porque às vezes a gente não consegue sozinho. Esse é o ponto. sim, Precisa ter, que nem você trouxe uma informação, trouxe também uma uma técnica, né, ferramenta. uma ferramenta, que também ajudou a me reconectar. E aquilo foi fundamental para eu conseguir viver, porque senão também você não aproveita a viagem, você não consegue. E aquilo seria importante para mim, me reconectar com a minha história, com a minha família, quem eu era, né? Entender essa dinâmica de uma forma positiva. Foi muito interessante porque eu fiz isso, foi no domingo, que você fez a base, não sei se você lembra a data, né? Na segunda-feira, quando eu voltei a trabalhar, eu peguei e falei assim, é isso, entreguei. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Até se fosse o pior, eu tava, meu, quer saber? É isso. Aí, simplesmente veio no meu e-mail, assim, na parte da manhã, o número lá provando. Ou seja, não teve o problema. Inclusive, a liderança era tão tóxica que eu enviei o e-mail e falei, ó, gente, já conseguimos a aprovação, não vai ter mais nem plano A e B, ou seja, vai seguir o fluxo normal. Ninguém respondeu. Então, assim, elogia nada. Aquilo me chamou tanta atenção que foi o começo da minha virada, porque isso foi em 2017. Então, ali eu comecei a fazer um Fazer o trabalho processo interno. para poder fazer a mudança de carreira, Comecei né? a fazer o trabalho interno, fiz um coaching que eu já contei essa história, e a partir dali eu acessei a constelação no ano seguinte, fiz a formação, e em 2020 só, que é aquilo que a gente está falando do processo, a gente quer acelerar, que eu fiz a transição de carreira. Então, que eu saí, na verdade, depois eu fiz a transição de carreira, na verdade, mas assim, você vê, me levou durante um tempo, mas o caos ali que eu tinha, inclusive em 2017, ele não se repetiu. Então eu Porque você consegui, aprendeu a porque eu lição. aprendi, eu E que é isso sabia que de a gente onde é. precisa fazer. Eu sabia que tinha a ver com o meu padrão, que eu precisava mudar esse padrão, que eu precisava voltar para o meu lugar. Várias coisas que eu fiz, de constelação, de terapia, me voltando para o meu lugar. Porque eu estava aqui, né? Então, se eu estou aqui, eu nunca vou conseguir voltar, eu precisava voltar para eu poder ir para o próximo. E aí, que era o
Porque poderia ser um movimento, por isso que eu gosto de falar assim, não tem uma receita de bolo. O movimento poderia ser ir para outra empresa, o movimento poderia ser, né, empreender, poderia ser muitas coisas. Então, para a gente não engessar. Mas alguma coisa em ressonância com a minha nova pessoa ia acontecer. E foi o que aconteceu. Hoje eu sou essa pessoa por conta desse caos que eu vivi. Só que eu precisei acessar um lugar de paz e momento presente dentro desse caos. Porque senão eu não conseguia acessar exatamente, porque eu não ia ter clareza de que eu precisava ir na raiz do problema, que era o meu padrão comportamental de assumir o BO de que não era meu. Eu assumi o BO de todo mundo, eu precisava sair daquilo. Se eu não saísse por bem, eu ia sair por mal. Ficando doente, alguma coisa ia acontecer, ia vir um novo caos para mim, mas talvez mais grave. Então eu consegui acessar antes para conseguir fazer um movimento, para que eu pudesse fazer um movimento mais. Não que é fácil, tá? A vida não é fácil, né? Assim, ela é desafiadora mesmo, mas Ela assim, tem desafios, né? mas foi bem mais leve eu fazer o processo do que ter feito Com naquele momento. consciência. Por isso Exato. que É isso, tá a história, gente. foi muito bom, né? É Uhum. legal demais ter te acompanhado nesse processo e ver onde você está agora, né? Então é disso que a gente está falando nesse podcast ontem. A vida, ela é cheia de surpresas, ela é de altos e baixos, mas ela também é linda. E aí hoje você está em outro lugar e você está feliz com o que você está fazendo. Também tem desafios quando a gente está no nosso Muitos. propósito. É preciso entender isso. Às vezes você está num lugar que você gosta de trabalhar, você está numa relação que você gosta da pessoa, que é saudável, só que também tem desafios, porque são pessoas diferentes, universos diferentes, famílias diferentes, costumes diferentes. E nós Uhum. temos coisas. Então, o mini caos, às vezes, é para te impulsionar, para te tirar de um lugar e te levar para outro. Uhum. Só que a forma como você lida com o caos é que faz toda a diferença. Uhum. E se você ouvir os sinais, a gente fala tantos sinais, né? Aí eu Uhum. até coloquei no final de semana no meu Instagram, lá nos stories. Deus me dá um sinal. Aí cai um raio na sua cabeça. Você escorrega no chão. Eu não sei o quê. Quer dizer, você está tendo vários sinais que aquele lugar já não faz mais sentido para você. Vários. Ou que aquele lugar, ou que aquele comportamento que você está tendo, aquele hábito. Teu Exato. corpo está falando, você não dá mais você comer pizza todo dia. Entendeu? Mas você insiste. Aí o que acontece? Aí, além de engordar um pouquinho, não servir mais naquele jeans 38, você vai no médico, faz os exames e tá lá A colesterol lá colesterol em no cima. céu. É, Entende? Não vamos deixar chegar aí. Eu é. acho que é o grande ponto, né? E como você falou, é autoconhecimento, né? Se a gente pudesse, porque é legal a gente falar também com tem jeito de sair do caos e tem vida após o caos, né? Exato. Há que se acalmar. Uhum. Primeiro de tudo, eu acho. Para tudo e chama nada, né? Calma, respira, se encontra de novo. Como você falou da neurociência, quando o cérebro está no caos, ele fica atribuladíssimo, ele fica doido. Então, respira, faz pequenos movimentos, se mantém numa rotina básica que você normalmente vinha fazendo para você se organizar. Arruma a tua cama, arruma a tua gaveta, pequenos movimentos, né? Escolhe a comida que você come para não comer coisas que mais vão te deixar mais anestesiado ainda e vai dando os passos. Peça ajuda, né? Tem pessoas de confiança que vão poder te ajudar. As terapias são maravilhosas também, né? Temos aí meditação, temos o reiki, temos tantas ferramentas, a constelação para olhar ali como é que está meu campo, totalmente bagunçado, como eu Uhum. ponho ordem de novo nessa casa. Então, temos o Rescue aí, eu sempre falo do Rescue, gente, porque o Rescue é fácil de todo mundo comprar, tem um valor acessível, tá no caos, teve um luto, teve um divórcio, teve uma doença, descobriu uma coisa, às vezes é você, às vezes é o outro, né? Eu queria até falar, deixa eu ver como estamos de tempo aqui, dá tempo de falar Uhum. isso. Fala. Que eu acho que também é interessante você, primeiro, se esse autoconhecimento, saber quem você é, como você falou, eu sei de onde eu vim, eu sei que tudo que eu fiz, como é que eu vou deixar chegar nesse ponto? Deixa eu Uhum. pegar as rédeas da minha vida de novo, né? Autoconhecimento, as terapias, a natureza, estar em estado de presença, todas as ferramentas maravilhosas que existem. Então, você consegue voltar para o eixo. Aprender com o que você viveu, porque senão você ia, como você falou, eu ia mudar de empresa, Ah, ia ter outro chefe, outra situação. A gente não está pondo culpa nem na empresa, nem no chefe, a gente está colocando responsabilidade em ver de onde vem sua questão.
Exato. né? Se eu ficasse também assim, né? Eu acho que é um outro ponto, assim, em relação ao atravessamento, né? Como que a gente ajuda as pessoas a atravessarem esse caos, né? E os insights que eu tive pensando de novo na minha história, que eu acredito hoje, porque hoje, com essa experiência e trabalhando com as pessoas, eu consigo identificar isso. E eu vejo muitos profissionais falando sobre essa pausa. Então, o que que aconteceu comigo? Uma pausa que foi, entre aspas, forçada, mas hoje eu entendo que o universo estava em conexão com ele, me trouxe para uma pausa. Então, às vezes, a pausa é o que você está falando, né? Eu vou dar uma pausa, fui até a casa do meu pai. Eu vou na natureza, eu vou num parque, ou eu faço uma meditação se eu conseguir. Talvez às vezes eu não consigo naquele momento, mas se você vai fazer uma caminhada, é uma meditação. Então, tira o celular, tira tudo, dá uma volta, meia hora. Então, você vai conseguir respirar novamente e começar a trazer novas E informações se para que você encontrar. se reconecte. Então, existem formas, possíveis, Práticas. práticas que a gente pode fazer esse atravessamento. E a partir do momento que você identificou, é fazer o movimento necessário para você mudar o padrão. Porque se você consegue mudar esse padrão interno, o externo vai agir em conformidade com você. E também hoje a gente está com pílulas rápidas, né? As pessoas querem coisas rápidas, então vamos tomar um remedinho e vou resolver, né? E não é assim que funciona. A vida é um processo. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Paciência, trabalho, dedicação, resiliência. Não vai ter algo assim que vai falar assim, ó, você vai sair disso e ponto final. Você vai ter que entender, depois ir trabalhar em cima disso. É, essa, Voltar, às vezes tem altos e baixos, tem essa retrocessos. responsabilidade, não ficar preso, né? Claro que é difícil, como você falou, tinha uma liderança tóxica. Você tem uma tendência a ficar culpando aquela pessoa. Se você sai desse lugar e você entende muitas coisas, você sai também disso. Senão você vai ficar o tempo inteiro falando assim, meu chefe é ruim, não sei o quê, eu só tô assim porque meu... Não, você não tá assim porque seu chefe. E você? Qual é a sua parte É. nesse caos? É como a gente sempre conversa, e você ou aceita que dói menos, Uhum. quer dizer assim, eu sei porque eu estou nessa empresa, eu sei que meu chefe tem uma personalidade difícil, mas eu, por enquanto, eu sei porque eu estou aqui, então eu vou encarar o fato e vou lidar da melhor maneira possível com isso. Ou eu vou procurar me especializar e eu arrumar um outro trabalho. Mas não esquecer de resolver por que que eu atraí essa situação, por que eu me coloquei ali. Qual é o gatilho? Essa é a chave É isso. master, blega, tudo que você quiser, né? Porque não é à toa. Esse é o ponto. E eu acho interessante também falar, rapidinho, que às vezes é você que está no caos, ou às vezes é uma pessoa que está do teu lado está no caos, Eu ia te falar disso de né? relacionamento, né? Isso. Qual a sua experiência aí com os clientes e com o que você tem convivido e visto também? Porque a É, gente tem uma experiência com as pessoas e vendo na sim. internet, enfim. O que que você vê em relação a isso, né? De caos quando a gente está em relacionamentos afetivos? É, porque às vezes é o outro que está passando algum processo e você está ali convivendo, ou às vezes não é um processo, é a personalidade da pessoa que é difícil, né? Eu vou brincar, já vou direto pro ponto. Você para, brincando. Mas às vezes tem casos e casos, né, Essas gente? duas Não, de novo, não tem escamas. receita de bolo. Existe uma diferença entre empatia e compaixão. Empatia é quando você se coloca no lugar do outro, só que você precisa fazer isso de uma forma sem sentir dó do outro. Coitadinho, não consegue. Coitadinho, teve uma história muito difícil. Todos nós tivemos nossas coisas, né? Mas ele continua ali, coitadinho. Isso não ajuda. Você tira o poder do outro de olhar para ele e falar, é uma pessoa que consegue, como qualquer outra, Uhum, né? E você acaba ali, por fazer isso, abrindo um gatilho espiritualmente falando, energeticamente falando, de pegar a energia do outro. O outro está no caos, você fica, abraça o caos junto com ele. E aí você se perturba junto. Não é justo, além de tudo, né? E não é sábio, não é inteligente, não é saudável. E temos a compaixão. Compaixão é, eu olho para o outro e falo, puxa, que pena que a pessoa está passando isso. Sinto muito, mas eu continuo aqui comigo, conectada, firme e forte, não caio junto e falo, eu tenho que estar bem até para amparar a pessoa, que nem nós, né? O pai não estava bem. Nós dois, se a gente cai junto com o pai lá, pronto, a gente não vai conseguir uhum. ajudar. Claro que o nosso coração estava quase morrendo, Não só que significa a que gente seja fácil. precisa ficar firme ali. Então, compaixão é você sentir-se compadecido do outro, do que ele está passando, mas não entrar no buraco junto. Isso não vai Uhum, ajudar. Você tem que estar forte, tem que estar firme. E aí, energeticamente, espiritualmente, você não pega o que é do outro por ressonância, né? Isso é átomos, gente, é ciência, né? Então, isso eu acho muito importante falar. Eu tive uma experiência muito interessante outro dia, até te falei isso. Eu falei assim, eu estava na minha vida tranquila, acordei bem, feliz.
De repente, uma das pessoas da nossa família não estava numa situação, né, boa. Uhum. Passou um problema muito sério. Na hora, o coraçãozinho caiu e eu comecei. Gente, eu não estava sentindo nada daquilo, eu comecei a sentir um monte de coisa, comecei a sentir medo. Ai, será que eu também vou ter problema no trabalho? Ai, será que eu também vou ter problema financeiro? Ai, isso é pegar a energia do outro. Aí eu falei, não, peraí, que é essa palhaçada? O que que eu tô com essa palhaçada? O que que eu vou fazer? Eu sou muito prática. Saí de casa, eu não tem tempo ruim para mim. Fui caminhar. Perfeito. Fui caminhar na quadra mesmo de casa, aí comecei a ver passarinhos, falei, poxa, tava tudo bem, como é que de Uhum. repente eu não tô bem? Não é meu isso. Voltei pro eixo, coloquei um mantra, e aí Melhorou. minha tarde foi ótima. Acho que até para a gente ir fechando, tem uma pergunta que eu quero te fazer para a gente caminhar ao final. Existe vida após o caos? Porque isso é um Existe, gancho que você colocou. existe Existe? vida. Depois do caos, se Uhum. você conseguir se autorregular, se você conseguir amadurecer, se você conseguir aprender com o que você passou, primeiro você não repete a lição, que é o mais legal de tudo, não precisa passar de novo. E segundo, você cresce, você se fortalece, você aprende a pôr limites, você aprende a dizer não. Você tem menos medo, porque a gente não vai vencer absolutamente tudo aqui na Terra. Nós somos humanos, estamos tendo uma experiência aqui. Mas pelo menos você não tem tanto medo de perder as pessoas ou de ficar sozinho com você. Você não aceita mais qualquer coisa. Uhum. Então, depois do caos, tem a luz, tem o renascimento, tem o crescimento, tem o fortalecimento, tem o ir para o lugar onde você deveria ir. Porque às vezes você não foi por conta própria, por várias razões, que a gente não é para se culpar aqui, é para se compaixão com você primeiro. Total. Mas a vida te leva para onde você deveria ir. E concordo plenamente e também fechando, né? é, Existe vida após o caos, com certeza, e vai tendo pequenos caos, porque não vai deixar de ter. Não vai. Só que você não vai repetir aquele grande caos, na maioria das vezes, mas também se vier um caos maior, você vai entender o porquê. Então, isso é muito rico. E aí você vai reconectar com a sua confiança maior nesse universo, né, que é o que a gente conecta com essa fonte maior, que vai ajudar você a atravessar esse deserto que às vezes é necessário atravessar, Sim. porque a vida vai direcionar, porque tudo também está em conformidade com o que você precisa, né? E aí você vai ter confiança, porque senão é esse o ponto, né? Vem o medo, porque o medo a gente sente, mas você vai ter uma confiança lá no fundo que aquilo vai dar certo. Por isso que Chico Xavier maravilhosamente dizia: tudo passa. Tudo passa. A gente precisa. Lembra essa fé que você falou? Quando eu estava lá, tava com medo de ser demitido, não sei o quê, um monte de reunião, um monte de gente em cima de mim, em outra língua, se não bastasse a nossa. Mas aí você falou: calma, tem alguma coisa aqui me dizendo aqui no fundinho, vai dar tudo certo no final. Eu tenho que confiar. Eu sempre trago umas frases que eu gosto, né? E eu vou Boa. falar umas aqui que eu acho que frases também impactam positivamente. Nenhuma montanha permanece impossível para uma alma que não desistiu. Show de Boa. bola. A cura começa quando há acolhimento, não julgamento. O caos externo desorganiza, mas caos interno é o que realmente sequestra. Por isso, o primeiro passo não é resolver tudo, e sim recuperar o eixo. A mente entra em caos quando se tenta controlar o que a alma precisa transformar. O corpo grita quando a alma está cansada. Às vezes, o excesso de controle é um pedido de socorro. Sempre há uma saída. E para fechar, você parece forte por fora, mas por dentro está em exaustão. Preste atenção. Maravilhoso, gente. Fechamos com essas frases, né, maravilhosas para a gente refletir. Então, é isso que a gente gostaria de trazer hoje, né? Então, na verdade, ele vem para abalar suas estruturas, né? Mas depois te ajuda a sustentar o que você já tem dentro para que É, você vá para o melhor, né? sim, Esse é o lugar. confiemos. 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 Então, obrigado, pessoal. Siga a gente nas redes sociais. A gente vai postar tanto no meu canal quanto no da Fabi. Mas segue a gente no Instagram, Luiz Oliveira, _Instituto. E @Fabi, _Oliveira, _terapias. é isso. Obrigado, Fabi, mais uma Obrigada vez. muito. E vamos em Vamos em frente. frente.